Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um TributaCast. Aqui não é mais um tributo, é um podcast. E nesse episódio 14, estamos recebendo um convidado especialíssimo, meu amigo querido, advogado tributarista e sócio fundador da CRMD Advogados. CMRD. Eu vou falar errado, não acredito. CMRD Advogados. Eu falei tanto do escritório, na hora de divulgar eu falo errado, tá vendo? Perdoe aí aos sócios, que é um escritório que eu tanto admiro, um escritório inovador. E hoje nós vamos falar sobre os impactos da reforma tributária no setor de saúde. E me apresentando rapidamente, sou Natália Kessia, host do TributaCast, sócia fundadora do JNK, Sociedade de Advogados. Atualmente também estou como conselheira estadual da OAB Paraíba e uma grande entusiasta da educação e da disseminação do conhecimento. E lendo aqui o currículo do meu convidado, porque aí não vou fazer jus a todas as informações que tem nele, mas eu gostaria muito de ler o currículo dele. Dr. Hector Ruslan é sócio fundador do CMRD Advogados, atuando como diretor do setor de sucesso do cliente e coordenando o setor de direito tributário, sua especialidade. Atua assessorando clientes em processos administrativos e judiciais na esfera federal, estadual, municipal, líder de projeto de planejamento tributário e reestruturação societária, e é mestre em Direito Econômico pela UFPB, especialista pelo IBET, assim como eu, e além de certificados como mediação judicial, direito para startups. Daí vem a inovação, né, do escritório. E legal design pela Bits Academy, né? Exatamente. Conheço. E o planejamento tributário pelo IBET. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutora Natália. Para mim é uma honra. Eu já estava assistindo ali no YouTube, vendo tudo no Instagram e, poxa, fiquei muito feliz pelo convite. Eu acho que esse projeto é importantíssimo para que a gente possa realmente falar sobre esse tema tão palpitante, né? Primeiramente, a reforma tributária está batendo na porta. Nós, como advogados tributaristas, eu sinto que temos o dever de falar sobre isso em todo momento que a gente pode, certo? Eu sempre estou aperreando o pessoal lá do escritório e, poxa, falar sobre esse tema num podcast é ainda mais contagiante, assim. Já estou animado para o que a gente pode realizar a partir daqui. Agradeço mais uma vez pelo convite, tá bom? A honra é toda nossa, e até fazendo um registro dentro das câmeras, porque a gente já conversou fora das câmeras. Esse convite já veio desde o ano passado, mas devido a alguns conflitos de agenda, mas o Dr. Hector já estava na nossa lista de convidados há muito tempo, por toda a sua expertise, e aqui a gente já começa direto ao assunto. Então, já vou começar perguntando a nossa chamada, que é justamente quais são os impactos, Dr. Hector, da reforma no setor de saúde. Pois bem, o que a gente pode trazer, Natália, de antemão, é que existe uma série de mudanças, evidentemente, que vão acontecer com a reforma tributária, mas o setor da saúde ele precisa prestar muita atenção. O setor da saúde ele vai ser transpassado por elementos da reforma em múltiplos caminhos. Primeiro, a gente tem a própria mudança da tributação em si, para as atividades, para os serviços, claro. Então, não só a saúde será afetada. Os serviços como um todo, Sim, eles são bastante afetados com a reforma tributária, tá certo? A saúde, ela ganha um segundo grau, digamos, de afetação. Por que é que eu digo isso? Porque não só os serviços médicos, hospitalares, e clínicos, por exemplo, diagnósticos, exames laboratoriais serão afetados. Mas nós temos também aí os impactos decorrentes da compra de insumos médicos, tá? sim. A gente está falando de equipamento médico hospitalar, a gente está falando de medicamentos, a gente está falando de toda essa indumentária física que dá base para a prestação dos serviços médicos. Então, nós temos aí com a reforma perspectivas de, primeiro, alteração da tributação em si. A gente está saindo de uma perspectiva, por exemplo, de falar de PIS e COFINS, ISS, e a gente vai começar a falar do IVA dual, é claro, né? IBS e CBS, essa é uma mudança basilar. Mas nós temos também aí a perspectiva de redução de determinada carga tributária para o setor da saúde e também de determinadas isenções, quando a gente está falando aí, por exemplo, de medicamentos. Então, assim, o recorte da saúde, ele precisa ser muito bem desenvolvido e estudado. E debate pronto, como você falou, você começa o podcast dando logo o pé na porta. Vocês vão entrar no assunto, então eu já vou também dar uma perspectiva aqui bem, bem prática. Hector, você leu e o que é que você
dos clientes, por exemplo, lá do escritório que são da área de saúde, que me perguntam, poxa, a gente vai ter um impacto negativo ou positivo? Vai ser melhor ou vai ser pior? Eu vou dar a resposta que ninguém quer ouvir. Depende. Depende. Advogado gosta dessa Puxa resposta, vida, né? eu sei que é difícil escapar disso, mas... Depende e planeje-se. Depende e planeje-se. E aí eu já vou puxar um link que foi falado aqui no podcast, no episódio de Crisanto, por exemplo. Quando o Felipe Crisanto falou sobre a perspectiva do Simples Nacional e sobre a ideia de que as empresas no Simples Nacional devem permanecer, optar pelo regime híbrido, né, que é ficar no Simples Nacional ou tributar apenas pelo IVA por fora do Simples Nacional ou sair de uma vez. Como a contribuição previdenciária, né? No anexo 4. Exatamente. Existe essa perspectiva de adequação do que é que vai ser melhor para que a empresa do Simples Nacional tenha competitividade no mercado quando ela vai vender para empresas que são pessoa jurídica. Aqui, eu vou fazer uma analogia. Sim, é justamente isso. Vai depender de qual tipo de atividade médica ou hospitalar a gente está falando. Tá certo? Porque, por exemplo, existe a perspectiva de que, sim, a atividade médica ela pode ser praticada dentro do Simples Nacional. Isso não muda com a reforma em tese. A gente tem hoje esse cenário e se espera, né, que isso continue daqui para frente. A gente tem a perspectiva do que eu diria que talvez seja uma grande parte da atividade médica, que é a prestação do serviço médico clínico, por exemplo, de atendimento em si, através de sociedades empresárias no lucro presumido. E a gente tem a perspectiva de, por exemplo, um grande hospital, uma grande rede que operaria, quem sabe, no lucro real. Né? Cada um aí através das suas perspectivas diferentes. Mas o ponto é que a gente vê muita coisa sendo dita na internet, em Instagram, em YouTube, em recordes. Chega a respirar fundo agora. Exatamente. Verdade. Eu costumo dizer o seguinte, eu não sei como é que você está lendo essa questão, Natália. Vou até lhe fazer a pergunta aqui, vou até agir um pouco como Ele é host também, viu, gente? Então, assim, vai ser um bate-papo bem interessante. Ele é host também, já eu divulgo o podcast. Obrigado. Que é o seguinte, eu vejo uma ala de tributaristas que só massacram a reforma, falam mal, que criticam, tal. A gente vê que, poxa, não é a reforma que a gente queria, é uma reforma que está distante de setor ABC, é uma e reforma são os mais antigos, né? Exato. Tem uma ala que vai falar bem, né? Que vai dizer que não, poxa, a gente precisa, a questão da simplificação. Eu ainda estou estudando, eu vou ser extremamente... diplomático. Não só diplomático, mas assim, eu vou me recolher à minha postura científica. Eu acho que não é momento de claro, aquela história, né? A vaca já deitou, como a gente diz no basquete, no esporte. Já foi aprovada. A gente tem o texto constitucional, a gente tem lei complementar, mas olha só, eu sou um cara que acredita na validação de políticas tributárias e fiscais através de uma análise econômica. Eu tenho essa perspectiva pessoal. E eu sei que a análise econômica do direito também é um tema meio polêmico. Tem gente que acha que não, o direito precisa ser estudado de maneira apartada, enfim, toda a questão de teoria pura lá vai, mas não vou entrar nesse ponto aqui. Você quer enxergar a parte prática, mas eu quero né? entender a parte prática, exatamente. O que é que acontece quando a norma chega na sociedade e ela se reflete nela? Exatamente. A gente não tem Pesquisador nato. A gente não tem ainda a normativa a nível de estado, a nível de município, para a gente saber efetivamente o impacto nas empresas que vai ter. Então, para chegar e dizer, olha, vai ter um aumento da carga tributária, vai ter uma diminuição da carga tributária, são prospecções que a gente não pode ter eu não queria ser leviano de cometer agora. Porém, contudo, todavia, eu estou aqui para dar algumas perspectivas. Eu acho que é importante para o que o pessoal da saúde, né, enfim, a ala médica, laboratorial, policlínicas, hospitais, que comecem a se projetar e se preparar para determinados casos. E o primeiro que eu vou trazer, só para não perder o fluxo, é a questão da cumulatividade. Sim. Porque existe uma diferença crucial que todo mundo da saúde vai precisar prestar atenção. Hoje, via de regra, na ala médica, na ala da saúde, por exemplo, na prestação de serviços de saúde, há uma baixa, para não dizer inexistente, preocupação com o aproveitamento de créditos. Por quê? Porque hoje, dentro da sistemática da saúde, se a gente for falar em prestação de serviço pura e simples, a gente está falando aí de ISS, que é o imposto que vai incidir sobre a prestação de saúde de forma básica. Estou falando a nível de cadeia de consumo, né? Estou esquecendo aqui um pouco, Natália, IRPJ, CSLL, que são os tributos que incidem sobre patrimônio e renda. Por quê? Porque esses tributos ainda não foram
alvo de alterações. Sim. Né? A gente tá Mas vai falando aqui. chegar, né? Isso. Então, assim, a nível de cadeia de consumo, o que a gente vai ter de impacto direto para a ala médica, primariamente PIS, COFINS e ISS, certo? Porque o PIS e COFINS ele vai passar a agregar o CBS e o ISS vai compor o IBS. Pronto, por isso que eu queria só fazer um complemento, que assim, a sua postura eu acho muito adequada, e por você atuar especificamente assim, com mais ênfase nessa área médica, na área da saúde, porque é uma área muito abrangente. Demais. Então, assim, é por isso que quando a gente foi fechar o tema, a gente não queria falar só do quem presta serviço de forma liberal. Isso. As clínicas que a gente considera como empresas, né, em si, Isso. que são empresas, mas assim, clínica, hospitais, Isso. é outro setor, e a gente ainda tem os fabricantes Perfeito. de medicamentos, de insumos, de próteses. Então, assim, numa divisão bem por cima, a gente teria Isso. 3 macrosetores. Perfeito. Então, como é que dentro desses 3 macrosetores você vai dizer é tudo ruim ou tudo ótimo? Exatamente. Além de que eu compartilho dessa sua indignação, porque assim, o podcast existe, Hector, por conta disso. Porque eu estava lá em 23, agoniada com as notícias que eu via, de pessoas que eu admirava, e continuo admirando, mas assim, não concordei com a opinião. Claro. E assim, eu me indignei, eu digo, sério, que terrorismo digital é esse? Sim. Não tem ninguém dando uma informação mais clara, não tem ninguém explicando mais detalhadamente. Uhum. Então, foi nessa ênfase, assim, dessa questão que me deu essa agonia. Confesso a você, não tem outro Perfeito. sentimento, não. Eu tô entendendo. Me deu essa agonia. E eu comentei, né, com meu esposo, que ele é um grande apoiador do podcast. Ah, que massa. Ainda em dezembro, e a gente conseguiu organizar tudo e lançar em janeiro. Perfeito. Em janeiro de 24, não fazia nem um mês que a emenda estava aprovada. Caramba. Então, justamente para a gente pegar pedaço por pedaço, e aqui vocês vão ter informação de qualidade. A gente traz especialistas. Então, quando o Hector faz essa observação dos setores, você fica atento. Então, se você é profissional liberal, aqui ele já vai dar umas pinceladas. Se você tem clínicas, ele já estava falando da questão tanto da substituição do IBS e da CBS, e que também para a parte de fábrica. Mas aí não se preocupem, que Hector vai vir outras vezes. Eu não tenho besteira com repetir convidado. O importante é o conhecimento ser passado. Viu, Hector? Perfeito. Mas só complementando essa minha observação, senão fica acabando sendo eu, né? Que em vez de falar, ele que fala. Mas eu achei interessante essa divisão dos 3 setores, porque aí você consegue explicar. O pessoal liberal geralmente está no simples. Isso. Confere? Perfeito. Então, no simples foi o que você citou de Crisanto. Isso. E você já estava dando um exemplo daquele segundo grupo, das clínicas. Exatamente, Natália, perfeito. Eu acho que você amarrou muito bem o que eu quis passar ali no começo da minha fala, né? Quando a gente fala em saúde, a gente está falando aí de um setor muito amplo e que ele vai ser afetado, trespassado por diversos recortes. Como eu estava dizendo, a gente está falando, vamos pensar no cotidiano, no que a gente vive no nosso dia a dia, no momento que a gente vai agendar um exame laboratorial, no momento que a gente vai nos consultar com um profissional médico, enfim, numa perspectiva de clínica, né? Numa Sim. sociedade, por exemplo, empresária ou sociedade simples que está ali operando dentro de uma perspectiva médica, né? O que é que a gente vai ter? Primeiro, hoje em dia não há, como eu disse, não, é quase inexistente a perspectiva de um aproveitamento de crédito, por exemplo. Porque o tributo principal que a gente está falando aí é o ISS e a gente não tem nenhum tipo de perspectiva nesse sentido. Com a reforma tributária, a gente passa a ter o profissional desse setor, o médico, a médico, o empresário que está ali tomando de conta daquele negócio, ele vai ter que passar a sentir e se debruçar sobre suas compras e suas contratações. Porque quando a gente tem uma reforma que tem como um pilar, repito, um princípio basilar, né? Que é a questão da não cumulatividade e plena a nível de IBS e CBS, a gente passa a ter a seguinte perspectiva. Os insumos que são comprados para aquela determinada clínica, para aquele laboratório, para aquele hospital, os serviços que são contratados para o funcionamento do dia a dia daquela clínica, daquele hospital, daquele laboratório, eles passam a gerar para essa empresa créditos que são, no futuro, abatidos dos tributos devidos pela prestação do serviço. Sim. Certo? Então, o que é que eu vejo? Existe uma perspectiva que eu já encontrei em blogs da internet, site, Instagram. Aceita um café? Com certeza. E advogado nega café?
Coloca um cafezinho pra gente na nossa caneca do Tributa, Oh, que por massa. favor. Existe uma perspectiva que eu vejo em alguns blogs, sites e tal, que diz, não, olha, você que é profissional da saúde, médico, empresário, se prepare que a sua carga tributária vai ser grandemente impactada. E aí eu digo, beleza, como é que você está chegando a essa conclusão aqui? Aí mostra lá os cálculos. Quais são os cálculos? Hoje, a gente tem uma perspectiva, então, de uma alíquota do IBS e CBS projetada, né, que chega ali próximo, vamos arredondar, botar uma conta nova espora, 25%, né, 25%, 26%. Quando a gente está falando aí de uma perspectiva de serviços de saúde, temos que lembrar que os serviços de saúde entraram junto de uma outra série de serviços como serviços privilegiados em nível de tributação, com redução dessa carga tributária, certo? Então, os serviços de saúde, eles vão entrar aí com uma redução de 60%. E aí eu me lembro quando a gente estava naquele momento de discussão legislativa ainda, e foi um Deus nos acuda, porque era todo mundo, todos os lobbies de todos os setores da economia tentando entrar ali naquele bolo. Na Opa, exceção. a advocacia fazia, oxente, eu não vou entrar não, é? E a contabilidade, e a saúde, e todo mundo tentando ali aquela coisa. E falando em saúde, café com ou sem açúcar? Eu aceito sem açúcar. Ele tá saudável top, eu ainda vou botar um pouquinho. Então, já está apto para tomar seu cafezinho. Obrigado, Natália. Então, assim, ficava todo mundo nessa disputa. Mas, assim, a saúde, ela já tinha, né? Saúde, o ditame isso, constitucional. Exatamente. Perfeito. E aí ficou sem essa preocupação. Acabou que nós temos hoje, então, a perspectiva de que serviços médicos, eles vão ter uma redução de 60%, certo? Da nossa alíquota efetiva lá do IVA dual. Significa que a gente vai ter aí uma redução significativa, certo? A gente está falando de um desconto relevante. Ok, vamos colocar um novis fora aí, que desses 25%, a gente tem esse desconto de 60%, a gente vai chegar numa base ali, arredondando, conta de padeiro, uns 10% em cima dessa perspectiva. Hoje a gente está falando aí, juntando ISS, PIS e COFINS, por exemplo, a gente vai chegar ali um patamar de alíquota efetiva de uns 8, alguma coisa por cento. Agora, então, é muita suposição, né? Suposição. É isso que você fala. É suposição. Estou aqui fazendo conta de padeiro. Então, que foi o que você justamente acompanha, né? Nesse setor. Exatamente. Mas aí, o que é que eu vou dizer? Eu vou chegar na conclusão desse meu argumento para demonstrar que, será? E aí eu vou chegar lá. E aí o pessoal sempre levanta isso, olha, é um aumento da carga tributária, né? Levando em conta o sistema que a gente tem hoje, mesmo com o desconto de 60%, estamos falando aí, ó, pessoal, da saúde, tarará, vai ter um aumento. Porém, é difícil você encontrar nesses comentários de Instagram e de blog, etc e tal, alguém falando da questão da cumulatividade, ou melhor, da não cumulatividade. O fato de que, ok, vai ter esse aumentozinho aqui na ponta final, mas e é o aproveitamento de crédito que o cara vai ter? E a advocacia, a gente falou isso em outro episódio, tem pouquíssimos insumos, mas e a área da saúde? Exatamente, Natália. Aí você acertou a flecha no centro. Nosso serviço, por exemplo, o que é que a gente vai poder aproveitar? Café. Aí, eu não sei. Café. Pronto. Então no CMRD ninguém vai pagar mais imposto, não. Porque se for para compensar crédito de café, acabou-se. Mas brincadeiras à parte, é justamente isso. No setor de saúde, agora, claro, e aí por que é que tudo depende? E eu dei aquela resposta do depende no começo. Existem hoje perspectivas de médicos, seja profissional liberal que atua no Simples, seja o cara que está ali numa clínica, numa policlínica, num atendimento, que ele não usa insumo também. A gente está falando aí de profissionais que vão praticar e vão ganhar toda a sua remuneração na base do atendimento. Que é o profissional liberal, assim como nós, né, da categoria. Isso, exatamente. Então, uma situação é uma rede de clínicas sei lá, vamos chutar, ortopedia, de dermatologia, que compra, sei lá, a toxina botulínica, que vai comprar material para cirurgias ortopédicas, por exemplo. Poxa, esses insumos que vão ser usados para o fim da prestação de serviço, eles vão ter um abatimento na minha alíquota efetiva no final, na ponta. Concorda comigo? Então, daqueles 3 macros, 2 vão ter um abatimento mais de crédito, mais o prestador de serviço, que está no Simples, nem tanto. Exatamente isso. Entendi. E vai depender do nicho, como a gente estava conversando, entendi. do grande nicho de saúde que o cara opera. Porque se a gente estiver falando de um profissional que não está ali num alto consumo, por exemplo, de insumos que podem ser deduzidos, a gente vai estar falando ali de uma perspectiva morna. Mas se o cara tem bastante consumo de insumos e ele consegue fazer essas deduções, aí a gente está falando de uma perspectiva de uma possível redução da carga.
para quem é do setor de saúde. Olha Olha aí uma aí. notícia boa no TributaCast. Tá vendo? Tá vendo, doutora Natália? Uma notícia boa trazida por Dr. Hector. E enquanto ele toma o cafezinho dele, eu faço essa ressalva. Por isso que é importante você ter acesso à informação de qualidade. Então, você que está assistindo o TributaCast, você que trabalha na área da saúde, então, se você tem sua clínica, se você administra um hospital, então já saiba, você vai escutar o que a gente está compartilhando aqui e pegar para a sua realidade. E não pensem que a reforma está muito longe, não. Nós estamos debatendo antes, porque a gente entende a necessidade desse conhecimento chegar. Mas para o ano 2026 já começam as alíquotas testes. 2027 já temos a implementação também de outras. O IPI já aparece, tirando a parte da Zona Franca de Manaus. Então, assim, a reforma passou-se de uma realidade distante para uma realidade que está na porta. Inicia em 2026. A gente vai ter uma transição longa aí de 10 anos, até porque é uma mudança de sistema, mas ela vai estar na nossa porta. E uma informação importante que eu queria até puxar, que no currículo do Dr. Hector, ele também trabalha com a questão do sucesso do cliente. Além de vocês terem acesso à informação, o privilégio eu acredito que vai ser a diferença, Hector, das empresas que vão se manter e as empresas que vão progredir e as empresas que não vão. Vai ser se planejar. E se planejar tendo em mente de que o tributo não é o único problema. Eu concordo Então, plenamente. assim, já emenda a minha segunda pergunta. Com a sua expertise atendendo diversas empresas aqui na Paraíba, em São Paulo, em outros estados, o que é que você enxerga nas empresas, principalmente da área da saúde, fica à vontade, mas o que eles acham que tudo é tributação e acaba não sendo? Exatamente, Natália. Eu acho essa pergunta fundamental. A gente tem uma perspectiva de que o direito tributário, e aí eu estou falando de regime atual, regime de reforma. Vamos tirar esse esqueleto do armário. Eu não estou aqui, não vou mais comparar regimes. Porque até se a gente fazendo agora devidamente uma crítica à reforma, que também um outro princípio basilar que veio para entrar aqui no tema foi a questão da simplificação, né, de afastar a complexidade. Eu não vejo, assim, além de aglomerar alguns tributos em figuras únicas, eu não sei se a gente vai ter lá esta coisa toda de simplificação. Mas, então, vamos deixar os dois em pé de igualdade aqui em termos de carga, certo? Sim, vamos perfeito. levar em conta numa projeção hipotética de que a carga não vai ser fortemente alterada, nem para mais, nem para menos. Mas a gente está falando aqui de uma perspectiva de mudança de sistema. Então, ainda que a carga venha ou não a ser alterada de maneira efetiva lá na ponta, a gente está passando aí em 10 anos de um compliance fiscal que as empresas vão ter que ter para migrar do regime atual para o regime novo. E eu não estou falando aqui só de obrigação principal, porque a gente sabe que onde muitos empresários e empresárias acabam escorregando é nas obrigações acessórias também. Ninguém nunca falou disso aqui. Dá uma explicada para o nosso público. Pronto, perfeito, excelente você ter dito que isso, que é um termo muito técnico, né? E isso, que a gente tem outras pessoas, não só os juristas nos assistindo. Explica essa diferença? Perfeito, fantástico, Natália. Vamos lá. No direito tributário, a gente costuma conversar sobre dois tipos de obrigações, né? A obrigação principal e a obrigação acessória. A obrigação principal, para a gente deixar bem tranquilo e resumido, é pagar o tributo, certo? Se eu faço algum comportamento da minha vida de profissional ou autônoma privada que importe um chamado fato gerador do tributo, eu vou ter que pagar, certo? Isso é a obrigação principal, é recolher aquele valor que é devido para os cofres públicos, ok? A obrigação acessória, ou as obrigações acessórias, são aquele universo de atividades que circundam o ato de pagar o tributo. Por exemplo, escrituração da minha empresa. Vou dar um imposto bem do dia a dia, assim, que a gente inclusive está no prazo aqui, né, na data dessa gravação. Declaração do nosso imposto de renda de pessoa física. Sim. Eu tenho a obrigação, né, se eu estiver dentro da lista de obrigação, eu preciso declarar, não necessariamente eu vou ter tributo a pagar. Eu posso até mesmo ter tributo a receber de volta, a famosa restituição, né, que o povo tanto ama. Então, aí é que a gente vê a diferença de obrigação principal e obrigação acessória. Mas voltando ao argumento... Perfeita explicação, viu? Para quem não sabia, agora... Ó. Obrigado. Voltando então para o argumento principal, é que nesses 10 anos a gente vai ter tanta mudança de obrigação acessória que aí eu trouxe uma perspectiva positiva também quando eu falei de um regime de aproveitamento de crédito para as empresas de saúde que hoje não tem. Por exemplo, uma clínica, uma sociedade empresária médica. Isso pode gerar lá na ponta uma economia tributária. Mas existe aqui no meio
um fator de possível aumento de gastos que reflete em aumento na precificação na ponta escondido, que é o de custo desse compliance fiscal de transição. Porque os profissionais, Sim. as empresas elas vão ter que estar contratando profissionais da contabilidade para fazer essa transição, escritórios de advocacia, advogados em geral para fazer essa transição, e aí às vezes é até um custo que vai entrar no cômputo do preço final. E aí falando em preço final, é aí onde entra uma grande discussão que eu sempre tenho com o pessoal lá do escritório, com contadores amigos, com advogados e advogadas amigos, que é o direito tributário, e aí, como eu estava dizendo no começo do argumento também, seja regime novo, seja regime de transição, seja no setor da saúde, seja, sei lá, no setor petroleiro, pouco importa. Normalmente o direito tributário entra como um grande vilão. Certo? Existem duas áreas, e aí eu brinco com Juliana lá no escritório, né, minha sócia da área trabalhista. Existem duas áreas que são extremamente vilanizadas na vida do empresário brasileiro, que é o tributário e o trabalhista. E a gente sabe que existe essa perspectiva, é comum, não estou aqui para dizer se é certo ou errado, estou aqui para fazer uma análise fria e científica, que é a seguinte: às vezes o direito tributário ele é culpado por problemas de gestão. É mais fácil, né? Às vezes, o direito tributário, o imposto, a obrigação acessória, o ISS, o IBS, a reforma, o que for, ele é culpado por um problema de jornada do cliente, por um problema de não mapear processos e procedimentos, por um problema de financeiro, por exemplo, certo? E isso a gente vê muito firme no setor da saúde. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, tá? Um dos melhores, e já emenda também um ponto que a gente precisa falar, que é das oportunidades. Isso. Já vou encaminhar. Primeiro a gente dá o panorama da reforma e depois a gente vê com a notícia boa. Perfeito. Como diz o ditado, o pessoal não pergunta, né? Você quer notícia boa ou notícia ruim primeiro? Exato. Eu sempre peço a ruim primeiro, que a boa consola, entendeu? Eu sou dessa teoria também. Eu sempre peço a ruim primeiro, que a boa consola. Mas vamos lá. Mas veja, não é tudo ruim, né? Existem perspectivas positivas, tá? Para o setor da saúde. Quando eu vim pro episódio, eu já vim, assim, matutando algumas coisas de caramba, o setor de saúde é tão complexo, Isso. como é que será que vai ficar? Então, assim, a sua visão, que aí o pessoal tá compartilhando essa aula agora, a sua visão tá muito interessante. Que bom. Tem setores que vão ter, inclusive, uma diminuição da carga. É possível. Agora você vai ter que ter atenção para esse período de transição. Exatamente. Para planejar, para organizar, Isso. mas assim, eu achei muito interessante. E não só isso, Natália, mas existe hoje, eu vou dar um exemplo do que existe hoje, principalmente no setor da indústria, pessoal que opera principalmente no lucro real. O pessoal que está na indústria e no lucro real, eles têm uma atenção gigante a essa questão de crédito, né? Crédito e débito, porque para eles é tudo. Porque o cara que está no lucro real, ele precisa, depender do caso, até comprovar um prejuízo fiscal, para não ter que estar pagando um tributo ali que não incidiria, né? Então, poxa, essa sistemática do freios e contrapesos ali do crédito e débito, para a galera do lucro real, para o pessoal industrial, é muito firme. Não existe isso hoje, por exemplo, numa atividade médica média. Não existe isso hoje no serviço. E aí agora a gente vai precisar prestar atenção para isso. E outra coisa, você sabe que uma grande discussão a nível de contencioso administrativo e judicial é sobre, por exemplo, aproveitamento de créditos que não são considerados aptos a tal. Sim. E isso gera auto de infração, isso gera judicialização, isso gera toda sorte de conflito. Aqui agora no cenário da reforma, a gente vai precisar estar muito atento a isso também. Porque apesar de ser um pilar a não cumulatividade plena, inclusive para o pessoal do serviço, existe lá, na nossa leizinha complementar, uma lista do que são considerados, por exemplo, bens e serviços de consumo próprio do negócio. E eu estou dizendo que consumo próprio não é o meu celular, o meu paletó aqui, o meu óculos, não. É do negócio. Sim. A gente está falando aí de diferenciação de ativo circulante, ativo não circulante, que entra em toda uma doutrina que cruza com a parte contábil e do direito empresarial também, que é, mais do que tudo agora, colocada sob os holofotes para que, quando a gente tiver durante esse regime de transição, a gente já comece a entender o que é que a clínica, o hospital ou o laboratório vai poder aproveitar de crédito. Porque a gente também não quer fazer a famosa casca de banana, né? E sabe o que eu acho interessante, Hector? O pessoal agora, os industriais, como você já ressaltou, já fazem. As clínicas maiores, os hospitais maiores já fazem. E eu costumo sempre falar, eu já falei dele em outros podcasts, eu gosto muito do conteúdo dele, que é Lázaro do Carmo, que ele entra nas empresas e resolve. Ele diz, olha, a primeira coisa que eu quero saber primeiro é a parte do setor de vendas e tributário. Perfeito. Então, assim,
você, empreendedor, empresário do setor de saúde, você vai precisar estudar a tributação. A tributação ela não vai ficar só no nosso universo. Assim como você estuda marketing, assim como você vê que é a preocupação de outros setores, se você quiser crescer, que a sua empresa prospere, vai fazer parte da sua cartilha agora entender pelo menos os tributos que a sua empresa paga. Exatamente. E outra coisa, puxando também o link de Crisanto, que foi importantíssimo, de quem você compra. Sim. Porque o aproveitamento de crédito, se eu estou comprando de uma empresa do Simples Nacional que não está fora do recolhimento da DAS do Simples, é um. Se eu estou comprando de uma empresa do lucro presumido ou do lucro real, é outro. Se eu estou comprando de uma empresa do Simples Nacional, que é aquele regime híbrido que saiu do recolhimento do IVA dual dentro da DAS, aí eu já estou em outro cenário. Então, assim, de quem que eu compro? De quem que eu estou prestando serviço? Porque o cara que tem um hospital, a clínica, às vezes ele tem, por exemplo, um contrato de terceirização de determinados setores da clínica dele. Isso é muito comum. Certo? Do que não é aquela atividade core, né? A atividade médica o operacional, né? O operacional, exatamente. A gente está falando aí de uma série, um hospital, uma clínica, um laboratório. A gente vai ver uma série de empresas terceirizadas operando ali dentro. Certo? Então, essa contratação desses serviços terceirizados e a forma de regime tributário deles importa em como eu vou tributar o meu produto e o meu serviço no final da ponta. Olha só que interessante. É uma mudança em toda a lógica. lógica. A diferença. É uma mudança perfeita. Em toda a cadeia do sistema. É uma mudança fantástica. Em termos, assim, para nós que somos entusiastas do direito tributário em si, é legal demais a gente viver esse momento de transição. Porque é um momento histórico. É um momento histórico. Nós, tributaristas, estamos, né? Como eu disse, tem a turma pessimista, tem a turma otimista. Eu sou da turma da ciência. Vamos ver o que é que vai acontecer. Realista, somos dois. Realista, exatamente. É que nem Ariano Suassuna, um realista esperançoso. Eu adoro essa frase, um realista esperançoso, exatamente. E falando em realidade esperançosa, vamos entrar na nossa pergunta sobre oportunidades. Show. Porque o pessoal que está de casa também quer ouvir notícias boas. Então, a gente já falou aqui, eu gosto de sintetizar algumas coisas, a gente já falou. Então, você que é profissional liberal, fique atento. O Simples vai ter mudança. Não vão ser mudanças drásticas, mas vai ter uma mudança principalmente com relação aos impostos que foram unificados, a IBS e CBS. Então, fique atento você que está no Simples. Quem não é do Simples, quem não é um profissional liberal geralmente, que já tem uma empresa mais estruturada, as clínicas, hospitais, então vocês vão ter uma mudança maior no aproveitamento de créditos, como o doutor Hector já falou, inclusive com a perspectiva de ter esse, achei perfeita a sua frase, freios e contrapesos para, é um ditame nosso, né? Mas eu achei perfeito para, ele se aplica muito à área tributária. Perfeito. E também o pessoal das fábricas que já fazem isso, agora eles vão ter muito mais atenção. Exatamente. A gente falou também, já caiu esse paradigma, não existe esse paradigma no TributaCast. Tributo nem sempre é o problema. Isso. Nem sempre é o problema. Às vezes o problema está na gestão, está na logística, está na precificação. Isso. Então, vamos ter atenção. E entrando na parte de oportunidades, enquanto essa transição está pertinho, o que é que os empresários, os gestores podem recuperar créditos? O que é que eles podem fazer no cenário atual já para entrar um dinheiro, para se preparar para investir na reforma? Eu sou fã do que eu vou falar agora e eu ainda fico impressionado como existe um sem número de empresárias no ramo da saúde que às vezes desconhecem um senhor gigantesco benefício fiscal do ramo deles e que a gente não está falando aqui de tese que está em discussão em STJ, de aventura STF, jurídica. De aventura, não é isso. A gente está falando de lei do imposto de renda, que é a famosa redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL para atividades de cunho hospitalar. Para quem não sabe esse nome feio, bicho papão, vamos desconstruir isso aqui um pouco. Quase o trava-língua, CSLL. Isso, é horrível, mas enfim. E por que isso é uma oportunidade legal? Primeiro, a gente tem perspectivas de que sim, lá na frente é possível, a nível político, a gente não tem como especular mais do que isso, haja alteração significativa na perspectiva de IRPJ e de CSLL. Imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Esses dois tributos, pessoal, de competência da União, eles incidem sobre o faturamento do negócio, certo? A depender do que a gente está falando aí de lucro real ou lucro presumido, né? Se é o faturamento ou se é o lucro, mas enfim, isso é uma discussão mais técnica, mas vamos chegar lá. Hoje, certo? Hoje, na data desta gravação, né? Para quem vai assistir em 2030 se Deus quiser. A gente não tem uma perspectiva próxima de alteração disso. Existem rumores aí, né? Falas, lobby político, lá vai, lá vem, toda essa história. Então, assim,
O imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, para quem é do regime do lucro presumido, certo? E presta serviços de cunho hospitalar ou análogos, tem uma redução na base de cálculo de forma significativa. Essa oportunidade é ouro, viu, gente? O que é que significa? Vamos lá. Empresas que são do lucro presumido e que prestam serviços geral. Estou falando aqui de contador, advogado, arquiteto, serviço, tá? Serviço, ponto. Não entrei na medicina ainda, na cirurgia, no procedimento. Estou falando de serviço bruto, vamos chamar assim. Nossa base de cálculo presumida, dentro da perspectiva do lucro presumida, é de 32%. Então, conta de padaria aqui, altíssima. Conta de padaria aqui, né? Novamente, só para elucidar. Se a gente está falando de uma empresa aí que tem um faturamento de 100 mil mês, se presume, através de uma norma, que desses 100 mil, 32 mil é o meu lucro, certo? A presunção é essa. Por isso que a gente chama de lucro presumido. Perfeito. Sobre esta presunção legal, aí que vão incidir alíquotas, né? A gente está falando de base de cálculo, agora vai incidir alíquotas. Vai vir o IRPJ e vai vir a CSLL em cima disso, 15,9%. Qual é a grande sacada aqui? Serviços de cunho hospitalar, certo? E determinadas outras atividades de caráter de saúde, eles têm a redução de base de cálculo de maneira significativa. A gente cai dos 32% para 12% no IRPJ e 8% na CSLL. Então, a gente está falando aqui de uma redução absurda na tributação federal que incide sobre o faturamento. E aí, qual é a grande questão polêmica aqui, doutora Natália? Que é, quais são as atividades que chamam essa nossa redução? Porque isso foi o que deu aso à tese, que hoje é predominante, né, a nível de jurisprudência, que dá aso à segurança buscada pelo pessoal que opera no serviço de saúde. Depois de discussões acaloradas de contribuintes e fisco, qual é a perspectiva dominante? Tá? É que não importa o caráter subjetivo da prestação, mas sim o caráter objetivo. Facilitando essa compreensão. Não importa quem está prestando, mas o serviço que é prestado. Por quê? Porque a tese fiscalista, no decorrer dessa disputa judicial, era de que, para você ter esse benefício, você precisa ser um hospital. Aí restringia demais. Exatamente. Você precisaria ser um hospital. Você tem policlínicas, você tem clínicas que prestam esse serviço. Exatamente. E essa, Natália, era justamente a tese do contribuinte. De que, olha só, o que a lei está falando aqui para reduzir a base de cálculo são as atividades, não são as pessoas. Então, se eu, clínica, semântica policlínica... Pura. Exato, semântica pura. Isso aqui é IBET na veia, né? Construtivismo lógico. Construtivismo, exatamente. Lógico semântica. Para nós IBETers, essa discussão é muito legal. Mas vamos lá. Então, qual é a tese do contribuinte? Poxa, quais são essas atividades aqui? Essas atividades, elas precisam ser análogas a atividades... praticadas em um hospital, mas é a atividade, não é o local onde eu estou fazendo, ou quem eu sou. Perfeito. E essa tese foi sendo levada, e hoje o entendimento a nível de STJ consolidado. Consolidado. Há uma oportunidade clara que você está passando para o pessoal. Isso, exatamente. É de que não importa a natureza da pessoa praticando aquela atividade, mas sim o cunho da atividade, desde que ela seja configurada no lucro presumido e como uma sociedade empresária. Sim. Isso aqui é muito importante também. 3 critérios, né? Você falou até agora. Sociedade empresária, lucro presumido e ter as regulamentações de vigilância sanitária. Traduzindo, Anvisa, quem está no Simples não, viu, gente? Isso, quem está no Simples... presumido. Exatamente. Quem está no Simples, infelizmente, não tem como... Tem pouquíssimas recuperações para quem está no Simples. Pouquíssimas. Principalmente em âmbito de saúde é complicado, mas... Existe, Natália, e aí vem um pulo do gato aqui que é show de bola, que é o seguinte. Existe uma cultura no Brasil, você sabe disso, eu imagino que já foi tema de episódios aqui, de ficar se amarrando dentro do Simples Nacional para poder Por causa do nome, viu? Porque acha que o Simples é simples, mas o Simples não é tão simples. Exatamente. Existe uma cultura, infelizmente, de às vezes o empresário e a empresária fica dentro daquela margem do Simples, aí chega perto do faturamento, aí abre outra no nome de não sei quem, lá vai, toda aquela história. A reforma vai dar uma bagunçada nisso, viu, Hector? Desculpa essa... Não, sem dúvida, sem dúvida. A reforma vai dar uma bagunçada. Eu tenho certeza. Mas, enfim, o que é que eu quero dizer com esse meu ponto? É que existe essa perspectiva de estar se amarrando e morrendo na praia com o Simples Nacional, quando, às vezes, a gente botando na empresa essa perspectiva do IRPJ CSLL, com a base de cálculo reduzida, sim,
E saindo do Simples, a gente vai ter uma alíquota efetiva menor do que está no Simples. E isso tem casos lá no escritório que a gente já conseguiu comprovar na ponta do lápis. Então, veja, tudo é planejamento. Principalmente agora, porque a gente está falando de um cenário que ainda está apto para isso. Sim. Né? E não só do gozo do benefício daqui para frente, até quando perdurar a sistemática tal qual ela é hoje, mas também a questão da retroação dentro do prazo, né, da prescrição tributária, que a gente tem aí o cômputo de 5 anos, né? Para que eventuais tributos que tenham sido recolhidos de forma majorada nesse período retroativo de 5 anos, eles podem ser compensados, por exemplo. Perfeito. Então, e casa muito com o que você tinha falado anteriormente, porque você vai ter que ter um investimento maior para a questão de compliance tributário, de contador, de se preparar para a reforma. Se você economiza agora, você já vai fazendo caixa para aguentar essa nova estruturação. A melhor forma de se preparar para uma perspectiva de mudança de regime é não deixar dinheiro na mesa. É não deixar dinheiro na mesa. E ninguém gosta de pagar tributo a mais. Então, você tem a oportunidade de pagar menos. É isso. Acima de tudo. E outra coisa, eu quero também, com essa minha fala e com essa questão, disseminar isso, porque tem muita gente que conhece, mas ainda tem uma outra grande quantidade de pessoas que não conhecem. Não, é muito conhecido no nosso meio. Exatamente. Mas quando a gente fura a bolha, não. E tem que ser disseminada. E no meio médico, eu vejo que não é tão conhecido quanto deveria, Natália. Pra gente pode parecer uma coisa tão óbvia, mas não é. Não é. E lhe digo mais, profissionais de confiança. Exato. Porque, assim, a gente já vinha enfrentando isso. Agora eu vou fazer uma ressalva. Eu não gosto muito de polêmica, mas infelizmente vou ter que tocar nesse assunto. Mas com as teses, com as recuperações tributárias, o tributário virou meio que uma mina de ouro. A gente viu muitas empresas, muitos aventureiros. O que é que a gente diz aventureiros? São pessoas que não têm expertise tributária, pegando empresas, fazendo teses, visando só dinheiro e acaba prejudicando. Então, assim, os próprios empresários, eles estão receosos. Então, às vezes, eles até têm conhecimento, mas eles não confiam no profissional que vai operar. Isso. Então, assim, eu costumo sempre dizer que tributário é muito na confiança e na indicação. Totalmente. Então, assim, se você tem acesso a essa tese e você conhece uma pessoa de confiança, a probabilidade de ser feita é maior. E tem outro ponto, Natália, que, puxa vida, essa sua fala foi certeira. Esse tipo de trabalho, por exemplo, de buscar o benefício do IRPJ e CSLL com a base de cálculo reduzida, eu digo a você sem pestanejar, sem o apoio, o amparo da parceria contábil e da gestão, não vai para frente. Não vai, é melhor não fazer. Não me chame que eu não quero, não. Para fazer errado. Que tá, né? É melhor. Olha só. Por que é que eu lhe digo isso? Não me chame não para fazer errado. Gostei. Não me chame não para fazer errado, que eu não vou, não. É o seguinte. Vamos supor aqui que a gente está trabalhando com uma rede de clínicas, o que quer que seja, uma policlínica, um laboratório, que tem atividades que fazem jus à redução do benefício. De forma muito clara. Certo? Mas o cara não faz só aquilo. Ele atende também. Sim, consulta, né? E a consulta jamais será beneficiada dentro dessa perspectiva. Isso é claro, Lula, não adianta tentar, certo? Então, já fica o recado aí. Se você tem uma empresa que você reduz a base de cálculo da perspectiva do seu atendimento e da consulta, não faça isso. O fisco está de olho. Mas então, vamos lá. A gente começa a fazer um trabalho desse dentro de uma empresa. E aí, pensa comigo, existe a necessidade de uma educação e de uma grande comunicação estratégica entre jurídico, contábil e o comercial e financeiro do cara. Porque na hora de estar ali, na ponta, atendendo, emitindo nota, a gente tem que ter uma preocupação de explitar isso. Eu não posso jogar uma nota genérica de serviços médicos para cima e depois tentar fazer essa redução. Porque o que é que eu vou ter? Eu vou estar plantando ali um ovo de serpente. Porque depois, quando a gente coloca isso de forma genérica, joga tudo no bolo. Cirurgia, procedimento, atendimento, mesmo exame, mesmo monte de coisa dentro de uma nota genérica de serviços. Mas como é que você vai identificar qual é a fonte daquele recurso para aquela fonte do recurso ter a base de cálculo reduzida nos meus tributos federais? Você está falando aqui de um grande problema que você pode estar plantando no seu negócio e você não sabe. Então, você que já fez essa recuperação, fique de olho na observação do Dr. Hector, viu? Isso. Ele trabalha com isso diariamente, então ele está falando com conhecimento de causa. E eu digo, não é algo que só o jurídico resolve. Voltando para aquele nosso último ponto de pauta, que é esse alinhamento com a gestão é primordial. Compliance puro, né? Tone of the top. É tudo. O tom que vem do Então, topo. assim, exatamente, Natália. Se não houver a empresa inteira, junto com o jurídico e contábil, aliados e alinhados para esse fim comum,
a chance de dar problema é muito grande. E aí é por isso que você precisa ter essa perspectiva também da confiança e de trabalhar Sim. com quem você conhece e sabe. Porque existem na internet também, novamente, Sim. aquele nosso tema. Do mesmo jeito que eu disse, tem os blogs terroristas e tal, etc., artigo de sites jurídicos aí e tal. Existe também, poxa, eu recebo uns patrocinados assim no Instagram que às vezes eu fico, meu Jesus amado. Certeza que você está divulgando isso. Puxa vida, assim, tipo, é isso, é perspectiva de, não, se você é médico, reduz a base de tudo, pode fazer disso. Eu digo, ixi, Maria, aqui... Não é bem assim, não. Exatamente, eu fico logo de cabelo em pé, que eu nem tenho, tá vendo aí, ó? É a de barba em pé. É complicado, então, assim, essa perspectiva, ela pode parecer óbvia para nós do meio, mas não é. Não é. E eu digo isso porque eu vivo isso no escritório. Eu tenho acesso a várias pessoas da comunidade médica que chegavam para mim e falavam, eu não sabia que isso existia. Então, além de trazer a oportunidade, ele também está trazendo a ressalva, viu, Isso, gente? exatamente. Então, você que ainda não teve acesso a essa oportunidade, o Dr. Hector está explicando, você também, e você que já teve, fica atento a essa ressalva. Nos encaminhando para a nossa pergunta final, passa rápido, né? Mas já? Acredito não. É uma conversa tão boa, né? Mas já estamos mais de 40 minutos no ar. Que massa. Mas não se preocupe que vamos ter outras oportunidades e a gente vai ter outros desdobramentos. Eu achei até interessante, até já fazendo um gancho, da gente separar por setor. É possível. Porque a gente consegue explicar, assim que sair as normas mais específicas, né? A gente separa por setor porque a gente vai conseguir trazer de forma mais objetiva e prática, como um bom pesquisador que você é, você sabe. Mas só para você concluir o seu raciocínio sobre a oportunidade. Isso. Mais um que é esse diferente do IRPJ-CSLL, é que a gente tem uma ampla base de jurisprudência dominante a nível de STJ. A gente tem aqui, estamos falando de soluções de consulta a nível de Receita Federal. Essa outra oportunidade que eu vou trazer, ela entra no campo das teses ainda. Sim. Que é para o pessoal da saúde se atentar à possibilidade da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A tese filhote, né? A famosa tese filhote, exatamente. Que ela é bastante repercutida em determinados meios, mas que também no setor da saúde não é tanto. Perfeito. Certo? E aí mais no setor comercial, perfeito. Supermercado, tudo. A gente vê toda essa questão voltada para o IRPJ da CSLL, que é eminentemente médico, porque eu estou falando de serviços médicos. Então, aqui, nenhuma outra classe, né, serviços hospitalares, melhor dizendo, me corrigindo, nenhuma outra classe, nenhum outro campo da economia pode usufruir desse benefício. Então, é uma coisa bem nichada. Esse, da exclusão do ISS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, ele é para todo mundo dos serviços, inclusive o pessoal da saúde. Certo? Então, assim, a gente está falando de uma perspectiva de discussão. O tema foi afetado, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Foi pautado, chegou a ser pautado para julgamento, acho que no terço final do ano passado. O julgamento foi suspenso. Temos alguns votos favoráveis, outros desfavoráveis, mas ainda não há perspectiva da conclusão desse julgamento. Mas há uma boa perspectiva por causa da tese principal, né? Exatamente. A gente espera que ela siga, que é a famosa tese do século. Exatamente. Se você não viu por esse nome, você já deve ter visto na internet. Exatamente. Se você der um Google, tese do século, vai aparecer ou aí. tese filhote. Isso. Essa tese do século, que foi o ICMS, né, fora da base de cálculo do PIS e da COFINS, foi uma tese que teve aí uma repercussão gigantesca na economia, principalmente, claro, voltada para o pessoal do comércio. Agora, o que é que está tentando se implantar a nível de tese? É o mesmo raciocínio, né, analógico ao pessoal do serviço. E quem entrar primeiro vai conseguir recuperar o período, né? E essa é a questão. Tem esse alerta. Então, assim, não esperem terminar já complementando, não esperem terminar o julgamento. Exatamente então, isso. Deixa terminar o julgamento que eu vejo. Que aí vem uma que a gente chama de modulação de efeitos, mas traduzindo, eles fazem um recorte. Aqui, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, se você entrar logo, a chance de você recuperar o crédito é maior. Se você deixar para entrar para depois, o risco é seu, porque talvez nem recupere. É exatamente isso, doutora Natália. Existe a perspectiva de uma possível modulação dos efeitos, que é, ok, você talvez até possa ter essa perspectiva daqui para frente, mas o para trás você não pega mais. Então, assim, eu não sou também, novamente, não sou o tipo de advogado que gosta de gerar esse corre-corre, mas é uma oportunidade. Mas isso é uma realidade. É uma realidade, exatamente. É uma oportunidade que se abre e que muitas empresas do setor podem ter aí um resgate financeiro significativo. Para agora já. Para agora. Então, certo? as duas oportunidades que o Dr. Hector trouxe aqui no nosso episódio se referem justamente a isso. Duas oportunidades que você pode
aproveitar agora. Vou aproveitar esse gancho para a gente divulgar. Nós somos parceiros oficiais, viu, Hector? Assim, com muito orgulho, que ano passado eu estive no Congresso, distribuí, inclusive, os cartõezinhos do TributaCast na época. Então, assim, para mim é um orgulho estar como patrocinadora também oficial, divulgando o Congresso. É o 5º Congresso de Direito Tributário. Congresso não, gente, desculpa, que eu só quero chamar de congresso, né? 5º Fórum de Direito Tributário e Financeiro, organizado pelo IBET, pelo IDT, pelo doutor Eric Macedo, que foi nosso professor no IBET. Então, passando para vocês, para convidar a todos para o 5º Fórum de Direito Tributário e Financeiro, que vai acontecer no próximo mês, 22 e 23 de maio, lá no Intermares Hall, uma estrutura belíssima. E vocês vão acompanhar agora, tá? Tá ok? A produção já deu ok. Vocês vão acompanhar agora um vídeo de divulgação do evento e logo em seguida o tão aguardado sorteio. E para não dizer que só sou eu que vou escolher, Hector já veio com a missão, além dele trazer toda essa aula, olha, ele deu uma aula sobre saúde, explicou conceitos para os empresários, conceitos importantes. Além disso, ele ainda também vai sortear junto comigo os 5 ganhadores do sorteio do 5º Fórum de Direito Tributário e Financeiro. Acompanhe o vídeo. Início a contagem regressiva para o 5º. Olá, pessoal! Já demos início à contagem regressiva para o 5º Fórum Paraibano de Direito Tributário e Financeiro. Nos dias 22 e 23 de maio de 2025, você terá a chance de participar de um evento único e transformador aqui na linda cidade de João Pessoa. Estamos preparando um evento ainda mais incrível, enriquecedor e cheio de momentos inspiradores. Serão 2 dias repletos de conhecimento, troca de experiências e muitas oportunidades para expandir suas conexões profissionais. Este é o lugar certo para você se atualizar sobre as principais tendências do direito tributário e financeiro. Então, se você já participou das edições anteriores, queremos muito te rever aqui. Agora, se essa será a sua primeira vez, venha se surpreender com tudo que estamos preparando para você. Além de um evento memorável, aproveite para explorar essa cidade encantadora, cheia de história, cultura e beleza natural. As inscrições já estão abertas, então não perca tempo, garanta já a sua vaga e venha viver essa experiência enriquecedora com a gente. Voltamos, você acompanhou esse vídeo específico do fórum. Coloca na minha câmera preferida, que agora vai... A gente agora vai fazer o sorteio oficialmente. Então, você que está nos acompanhando, a gente está gravando o podcast de hoje. Está lá nos stories o nosso motivo de hoje, excepcionalmente não ser ao vivo. Mas nós estamos gravando o podcast hoje, só que o sorteio já está subindo. Assim que a gente finalizar, vai subir o vídeo para os 5 ganhadores. E não sei se a gente vai escolher os meus ganhadores, mas tem cada comentário. Tem sim. Só rememorando as regras. Você tem que seguir os perfis e fazer o comentário sobre oportunidades, que a gente está vendo a reforma sobre um prisma de oportunidades, tá? Doutor Hector, pode dizer o primeiro escolhido. Eu vou votar em Ana Ju Lourenço. Eu leio o comentário também? Pode ler. A reforma tributária representa não apenas uma reestruturação do sistema fiscal brasileiro, mas uma rara oportunidade de promover justiça fiscal em um país historicamente marcado pela regressividade de sua carga tributária. Dentre os diversos avanços propostos... Pode resumir, eu vi agora qual é o comentário. Exatamente. Ana Ju, você caprichou, viu? Mas é um dos maiores. Cadê? Aqui na câmera aberta. Fez um tratado aqui, meu amigo. Deixa eu ver se dá para mostrar. Aqui. Pode dar uma resumida, Hector. Agora que eu vi. Vou para o ponto final. É uma oportunidade histórica de redesenhar o sistema tributário com simplicidade, eficiência e valores que efetivamente implementados podem transformar a relação entre o Estado e cidadão. É a conclusão dela. Então, nossa primeira ganhadora, doutor Hector? Ana Ju Lourenço, é o Instagram. E assim, gente, a gente tá lendo os comentários. Eu evitei ler as postagens
para não dizer que eu conheci alguém, a gente está lendo pelos comentários. E eu já vou escolhendo o segundo ganhador. Para mim, foi um comentário excelente que foi feito. É doutor Ítalo Dantas. O comentário dele foi o seguinte: é um raro momento em que o jogo zera o placar. A reforma tributária cria um novo mapa, onde todos os profissionais iniciam do mesmo ponto, com a mesma escassez de conceitos, prontos para construir um caminho sólido desde o início. É o verdadeiro start na carreira tributária. Achei um comentário muito... um realista otimista. Perfeito. Então, nosso segundo ganhador, doutor Ítalo Dantas. Massa. Pode escolher Posso o seguir? próximo. Eu vou votar em um aqui que fez um comentário que tem muito a ver com a forma como a gente pensa a advocacia lá no CMRD, que foi o comentário da Dani Victor. Eu sabia que a gente escolheu mesmo. Que ela colocou assim: Excelente. A reforma tributária reforma não só todo o sistema, mas a nossa própria forma de pensar estrategicamente. O advogado reforça o seu importante papel de apoio nas tomadas de decisões seguras e mais eficazes do ponto de vista do negócio. Vivemos um tempo novo e isso renova nossas expectativas de um futuro ainda mais promissor. A gente sempre conversa, nós sócios lá do CMRD, sobre como o advogado, cada vez mais, principalmente em tempos de inteligência artificial, né, toda essa questão de IA generativa, a gente não tem como mais ter um papel de repetidor de lei ou de jurisprudência. Ou só repressivo, né? Ou só repressivo. Nós somos conselheiros estratégicos das empresas e é isso que a gente busca fazer cotidianamente lá no escritório. Perfeito, perfeito. E assim, gente... Já vamos em 3, né? Já vamos em 3, estou até marcando. E excelentes comentários, está dando trabalho, viu, pra gente escolher. E assim, a gente leu antes também, tá? Antes de entrar no estúdio. A gente tá lendo tudo na hora, não, pra ninguém achar que a gente não leu. A gente leu antes de entrar no estúdio. Eu vou... tem uma aqui que eu já... o de J. Leite ADV. Tem um J aqui, que eu acho que diz o seguinte: a reforma tributária é mais do que uma mudança legislativa, é uma janela de oportunidades para a advocacia, é um cenário de transição e segurança jurídica. Advogados preparados se tornam protagonistas. Poxa, essa matou aqui a pau. Hashtag, eu vou repostar essa frase. Orientando empresas e pessoas na adaptação das novas regras, então é no mesmo monte da outra. É isso. Então, nosso quarto ganhador. Perfeito. Pode ter a honra de escolher o último. Eu vou o último, não acredito não, Natália, que tu vai deixar essa pra mim. Vou, Ave claro. Maria. Pois vamos lá. Especial. Novamente, o meu critério aqui está sendo como é que eu estou vendo esses comentários em relação aos valores que eu vivo, o que eu acredito na advocacia, por exemplo, no direito tributário e na prática. Então, eu vou aqui no amigo Hugo FR.M, que postou o seguinte: a reforma tributária é capaz de trazer uma renovação no modo de agir no meio jurídico, permitindo um enfoque na consultoria preventiva com questões substanciais do direito. Portanto, serve como um ponto de partida para a jovem advocacia. Esse pensamento dele aqui me remete à fundação do meu escritório. Não tive como não escolher. A gente nasceu com esse propósito e ver então, isso aqui repetido. Ele é um voto dobrado, porque era o... É mesmo? Olha aí. Era a escolha, viu, Hugo? Excelente comentário. Então, encerramos os 5 ganhadores. Parabéns ao pessoal, parabéns Massa pelos demais. comentários. Obrigado por engajarem. E eu vou entrar em contato com todo mundo para fornecer os ingressos do evento. E a gente vai se encaminhar para a nossa pergunta final. Assistam o episódio gravado. Que legal, vou fazer mais sorteios, gostei. Foi divertido. Não foi? E com cada fala incrível. Agora eu fui ver os nomes aqui, vai ter gente depois vai puxar minha orelha, mas eu li sem olhar os nomes. Eu só fiz ler para realmente... Então, divulgando agora a nossa patrocinadora oficial, que é a Chique Chique, tá até aqui já. Nosso presentinho do nosso convidado não é spoiler porque ele já assistiu os outros episódios. Olha aí, tem presente. Ele tem amigos que já tem nosso presente também. Então, a Chique Chique é a patrocinadora oficial do TributaCast, está conosco desde o início e ela preparou uma surpresa especial, viu? Que o nosso cupom de desconto, Hector, diga qual é o nome. Qual é a próxima data comemorativa? Peraí. Próxima data comemorativa? O fórum? Não. Comércio em geral. A gente passou a Páscoa e agora é o quê? Dia das Mães. Boa. Dei spoiler. Boa. Então, o nosso cupom é... Deu bug aqui na mente. Foi. Fiquei, gente, peraí. A gente já tá tão perto do São João, não tá? Eita, Dia das Mães. Dia das Mães. Nosso cupom é Mãe de Tributarista. Olha aí, que massa. Então, assim, já fica o insight. Você que quer... Beijo, mãe. Olha, tá vendo aí? Quer encomendar o presente da sua mãe. Então, a Chique Chique é nossa patrocinadora oficial.
Tem canecas, tem camisas, tem personalizados, assim, incríveis. Nosso bottom também. Então, massa. tem vários produtos, tem quadros. Então, fique de olho e patrocine. E é uma empresa autenticamente paraibana. Adorei o nome, inclusive. Massa demais. Chique. É isso aí. Perfeito. Encerrando agora com a nossa pergunta final, que vocês já sabem. Dr. Hector, ele sabe um pouquinho também, mas eu acho que na hora de raciocinar e sintetizar o pensamento vai ser um pouquinho difícil. Diga lá. Mas a nossa pergunta final é... A gente conversou muito sobre a reforma, mas o que é que você poderia dizer para os gestores, para os contribuintes, para os advogados que estão assistindo, para o pessoal que ganhou o sorteio aqui agora? E essa mensagem, ela vai estar no outdoor, ela vai estar naqueles adesivos de ônibus. Então, qual é o recado que você gostaria de deixar para a sociedade na sua visão sobre a reforma tributária? Eu acho que não tem como praticar uma boa gestão tributária se você, no seu negócio, não tem uma boa gestão. Essa é a frase. Como eu te falei, às vezes a gente pensa que pode pensar que o culpado é a carga tributária, e eu não estou dizendo aqui que não é, não. A gente sabe que a tributação no Brasil é extremamente complexa, pesada, mas a gente precisa entender que está todo mundo sob essas mesmas regras. Está todo mundo sob a mesma insegurança, sobre a mesma mudança, sobre a mesma alterações. Então, assim, eu acho que a gestão do negócio, ela precisa ser um reflexo da gestão tributária e vice-versa. Eu acho que não existe compliance tributária, não existe uma boa prática de tributação, de redução e de oportunidades do ramo tributário sem você olhar primeiro para a gestão. Para mim, é o coração de tudo. A gestão do negócio deve refletir a gestão tributária, viu? Que frase impactante. Então, muito obrigada. Assim, eu já tinha uma expectativa sobre esse episódio, mas assim, foi muito melhor do que eu imaginava. Que é isso. Que eu sei o quanto você é competente, inteligente, esforçado e pesquisador. Obrigado. Então, assim, uma Natália. gratidão ter você aqui compartilhando. E sabe que vai voltar mais vezes. Ah, olha aí, eu só tenho a agradecer e todos esses elogios eu devolvo a você. É uma pessoa extremamente competente, séria, que pratica uma advocacia de excelência e, principalmente, tendo aqui dentro do nosso estado digamos assim, um farol da advocacia tributária de mulheres, que para mim isso é muito importante, crucial. Parabéns por nos representar tão bem e pela iniciativa primorosa e, digamos, na verdade, pioneira. É pioneira, né? Sim. Em um podcast sobre a reforma tributária, tá? Então, obrigado pelo convite e vamos já agendar outra coisa aí. Nem se preocupe. E até aqui, comentando, que acho que eu não disse a ele aqui fora das câmeras, mas ele foi o primeiro a me parabenizar quando eu lancei o podcast. Oh, que coisa Você boa! foi o primeiro a comentar lá Foi na mesmo? postagem. Eu me lembro até Caramba, hoje. Que massa! Você, Natália, que eu não vou me lembrar exatamente, mas tá lá. Mas assim, que iniciativa incrível, foi algo nesse tipo. Eu disse, caramba, Hector tá comentando aqui, elogiando o podcast. Então, assim, de verdade, muito obrigada. Estenda meu abraço. Eu sou fã do escritório de vocês. Eu divulgo, eu acompanho nas redes. Divulga as redes para o pessoal acompanhar. Perfeito, exatamente. Quem quiser me seguir, pessoal, o @HectorRuslan no Instagram e o @cmrd.advogados. A gente tem também um canal no YouTube, onde você pode encontrar o nosso podcast, o CMRDcast. Nós costumamos chamar pessoas de fora do mundo do direito para fazer esse diálogo. A gente gosta muito de conversar sobre negócios, então tem episódio lá com o pessoal do ramo imobiliário, no ramo do marketing, empresários de vários setores, e a gente faz essa ponte aí bem maluca, é bem legal. Tá vendo? Um escritório pioneiro também, viu, gente? Então, foi um prazer estar com vocês aqui no nosso 14, né? Episódio 14 já. Muito obrigada pela companhia. Assistam, comentem, vão nas redes do Dr. Hector e empresários da saúde, donos de clínicas e hospitais. A regra é, se não tem a gestão interna deve ser espelho da gestão tributária. É isso. Recado, Dr. Hector, aqui do TributaCast. Esse foi mais um TributaCast. Muito obrigada e boa noite.